Boa noite, a paz do Senhor. É com muita alegria que estamos aqui mais uma noite para louvarmos ao Senhor, para bendizer o nome do Senhor e para juntos glorificá-lo, porque Ele é o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Te convido a estar comigo por algum momento, onde nós estaremos juntos louvando e logo após ouvindo a palavra do Senhor. Vamos aí esperar por alguns instantes para que nossos irmãos se acheguem, a missionária Tamires entrar, para que conduza-nos na oração inicial e logo após, no momento de louvor, para a honra e glória do Senhor. Estou aqui num ambiente diferente hoje, não estou em Lídice, mas graças à tecnologia podemos estar conectados e próximos, mesmo estando fisicamente distantes. Louvamos a Deus pela tecnologia. Mais um domingo abençoado, um domingo que nos fez o Senhor. Uma semana que se inicia para a honra e a glória do Senhor. Estejamos juntos, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Após alguns instantes, a missionária deve estar entrando. Deixa eu ver aqui. Essa semana aí, glorificando aí, enquanto ela não entra, tivemos aí a pausa dos nossos cultos de quinta, de sexta, de terça, por conta da conferência que tivemos. Conferência Geral da Igreja Metodista Wesleyana, da sexta região, onde foi uma bênção. Ela já entrou, vou convidá-la aqui. E por conta dessa conferência, nós ficamos aí alguns dias live, porque estávamos participando da conferência. Conferência Prega a Palavra, destinada aos obreiros da sexta região e destinada a todos que são amantes de pregar e expor a palavra do Senhor. Já adicionei a missionária Tamires, logo ela vai aceitar. A conexão às vezes não deixa. Amém. Pai do Senhor, irmãs. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pastor. Amém. Paz. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos. Nos ouvem. Tá com um pouquinho de eco. Tá com um pouquinho de eco. eco. Tá ouvindo aí? Aqui eu tô ouvindo um pouquinho. Vê se melhorou. Amém. Vou estar orando, amém? Eu acho que deu uma melhorada. Vamos estar orando, né? Agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade. Adorá-lo na beleza da tua santidade, adorá-lo como o Senhor merece ser adorado, como o Senhor deseja ser adorado pelo seu povo, pela tua igreja. A tua igreja se reúne nesta noite, cada um em seu lar, e que consigam aí onde estão, fazer deste momento um momento de louvor e adoração ao teu santo nome. Que nós possamos nos desligar de tudo que está ao nosso redor, ao nosso derredor, e nos ligar no céu, nos ligar no trono, nos ligar em ti, ó Deus, e dar ao Senhor um louvor e adoração que o Senhor é digno de receber. Fica conosco nesta noite, ó Pai. À frente e à direção de tudo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 5, irmãos, Mateus capítulo 5. Vendo Jesus a multidão, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiam aos profetas que foram antes de vós. Nessa passagem fala sobre a bem-aventurança, bem-aventurados, quer dizer abençoados, que você se encaixe a cada dia dentro dessa palavra, que você seja um bem-aventurado, que você seja um abençoado, e que nesta hora você possa se alegrar e se regozijar na presença do Senhor. Louvemos a Deus. Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é quem tem a sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos sua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa. Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é quem tem a sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos sua glória sobre nós. Aleluia. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Ouve, Senhor, a nossa oração, Deus. Sara, Sara,
abençoai esta nação, Deus. Da igreja que te adora, oh meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Nós te adoramos, Senhor, e nós te Aleluia. pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo, assim como diz a sua palavra, se o meu povo que se chama pelo seu nome se humilhar e orar e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Que nós sejamos esse povo, o povo que se chama pelo teu nome, que se converte dos seus maus caminhos. Ah, Senhor amado, que clama o Deus da cura, que clama o Deus do impossível, que clama o Deus que tem todo o poder em suas mãos. Mateus capítulo 9, versículo 35, diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Lucas 6,13. Todos procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder que curava a todos, e dele ainda sai poder, dele ainda sai virtude, porque ele ressuscitou, e ele é o mesmo, ele não mudou, ele ainda é o Deus da cura. Louve ao Deus que cura, louve ao Deus que restaura, louve ao Deus que sara a nossa terra, louve ao Deus que pode mudar a nossa nação. Adore a ele aí onde você está, erga um clamor pela tua nação, pelo teu povo, e que o Senhor, você venha crer que ele te ouve, ele te vê, ele te sonda e ele te conhece. Ele ouve aqueles que clamam a ele. Clame a Deus e adore ao Deus do impossível e do sobrenatural nesta hora. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti.
Aleluia. Amém? Nós cremos que Ele é a vida, que Amém. Ele é a cura, que Ele tem o nosso mundo em suas mãos e que nós precisamos Aleluia. dEle, somente dEle. E assim nós agradecemos a oportunidade e a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Ele é a cura para os nossos males, para o mal da humanidade. Deus abençoe você. Amém. Mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui improvisados, com vários e diversos problemas técnicos, mas a gente vai resolvendo ao longo aí da live. Já conseguimos resolver quase todos, e perdão aí pelo levantar, pelo olhar. Minha esposa entra, acerta uma coisa, acerta outra, e dá fone de ouvido, pega fone de ouvido, mas vamos nos acertando e o Senhor vai sendo glorificado através da nossa vida. Aleluia! Quero falar sobre um tema que toca. Fala, grita dentro de mim. Grita. E o tema do que eu quero falar hoje é folhas de figueira não resolvem o seu problema. Todos nós temos problemas, mas o paliativo não é a solução. A solução para o seu problema, a solução para o meu problema é alguém chamado Jesus Cristo. Folhas de figueira não resolvem o seu problema. Curta, compartilhe, abra a sala de vídeo, vamos divulgar essa mensagem, nos ajude com isso. Aí no seu Facebook, clica aí, compartilhe essa mensagem e deixem que os seus sejam abençoados. Qual de nós não tem problemas? Nós temos problemas. Eu tenho problema, você tem problema. Ter problemas é normal. Agora, deixe-me classificar o problema de outra maneira. Posso chamar o problema de aflição. Todos nós temos aflições. Disse acerca das aflições. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenham paz, pois no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Todos nós temos problemas, todos nós temos aflições. E não existe isso de que no mundo nós não teremos aflições. E quem fala isso fica sem resposta quando um irmão passa por uma dificuldade. Chega até a dizer que se a pessoa está com algum problema é porque ela errou. Se a pessoa está com algum problema, ela pecou. O problema é que quando um problema é a nossa porta, o que nós fazemos? Ou como estamos quando a aflição vem assolar? A Bíblia nos ensina. Existe na Bíblia a história de um casal que passou por um momento de aflição. E essa aflição foi causada pelo próprio cão. O inimigo está ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. Deixa eu... Está andando ao seu redor, tentando lhe causar problemas e tentando trazer aflições para a sua vida. Mas saiba, querido irmão, que no Senhor nós vencemos os problemas e as aflições. Mas o problema não é ter aflições, não é ter problemas. Esse não é o problema. O problema é como nós nos comportamos face às aflições. Vamos ver qual foi esse casal que vacilou. Abra comigo aí, por favor, a sua Bíblia no livro de Gênesis. É bem facinho, o primeiro livro aí da Bíblia, capítulo 3. Vamos ler juntos aí, você vai ler comigo. O capítulo 3 do livro de Gênesis, do verso 1 ao
13. Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao 13. Que diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, a serpente chega até a mulher e questiona: Olha, não é isso que Deus disse, que você não pode comer de toda e qualquer árvore do jardim? E a mulher, verso 2, e a mulher diz à serpente: Do fruto das árvores dos jardins comemos e comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis deles, nem tocareis para que não morra. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que num dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo e conhecendo o bem como o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Percebam que ela vivia em paz, e foi a serpente trazer confusão à sua mente e ao seu coração, e ela desobedeceu a Deus. Saiba que o inimigo da vossa alma está o tempo todo tentando trazer confusão na sua mente, trazer confusão no seu coração, para que você desobedeça os mandamentos do Senhor. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou Deus a Adão, dizendo-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nus? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e comi. Olha, te louvamos, te bendizemos porque tu és bom, Pai. Abre nossa mente, Senhor. Abre nossos corações para que nós possamos nunca esquecer disso. Que a serpente está ao nosso derredor, tentando nos enganar para que nós possamos te desobedecer. Fala conosco nessa noite, Pai. Que nós possamos ouvir a sua voz e guardá-la em nosso coração, para quando a serpente vier tentar enganar a cada um de nós, nós tenhamos guardado em nosso coração a tua palavra, e por ela e em cima dela não pecaremos contra ti, Pai. Fala conosco nessa noite. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Viver com Deus, querido, é viver em plenitude. Adão e Eva viviam em plenitude, pois tinham plena comunhão com Deus e não lhe faltava nada. Se entende muito equivocado o que é ter uma vida plena. Ter uma vida plena não é ter fartura, riquezas, muitos bens. Ter uma vida plena é não ter falta de alguma coisa. É quando você vive de maneira onde todas as suas necessidades são supridas por Deus. Isso é ter plenitude em Deus. E é isso que Deus quer dar para cada um de nós. Plenitude nele. Uma vida
com ausência de necessidades, porque tudo que nós necessitamos, Deus nos dá. E era assim que Adão e Eva viviam no paraíso, em plenitude com o Senhor Deus. Deus fez o paraíso para que o homem habitasse nele e lá tivessem uma vida boa. Viver com Deus é ter uma vida boa. Mas, mesmo tendo essa vida plena, mesmo tendo essa vida boa, eles não estavam livres, pois Satanás os tentava, e ser tentado naquilo que não devemos fazer é uma aflição. Todos nós, enquanto servos de Deus, sabemos o que nós não devemos fazer. E Satanás sempre tenta nos derrubar disso. E viver assim é uma aflição. Eles viviam em paz, mas essa paz não os livrou de ter problemas. E o curioso, queridos, é que às vezes eles resistiram à tentação. A Bíblia só fala e relata o dia em que eles caíram. Não importa quantas vezes você acerta. No dia em que você errar, Deus vai saber e vai te confrontar. Isso é o que ele fez com Adão e Eva. Nada está oculto aos olhos de Deus. Ser tentado é normal. Ser afligido é normal. A própria palavra diz: se tentado, não ceda. Ceder é pecar. Mas se nós pecarmos, nós temos um auxiliador, um advogado que nos justifica diante de Deus. O problema é que as pessoas pecam e vivem como se o pecado fosse normal. O pecado não é normal. Viver encobrindo o seu pecado com as folhas de figueira foi o erro de Adão. Tentar se esconder-se de Deus com as folhas de figueira. Hoje existem diversos crentes, diversos homens e mulheres no mundo que tentam esconder o seu problema com paliativos. Pessoas que erram, mas eles têm tanto medo da sociedade descobrir que eles erraram e assim cair do pedestal que eles criaram em sua mente, que eles escondem o erro, até mesmo de Deus, e não confessam. E pecado que não é confessado não pode ser perdoado. Foi preciso que Adão e Eva saíssem de trás de onde eles se escondiam e chegassem à presença de Deus e confessassem o seu erro para que o Senhor o redimisse. Quantos hoje vivem escondendo seus pecados com folha de figueira? Não importa quantas vezes você erraram, querido. Não importa quantas vezes eu erro. Deus vê e sabe de tudo. E toda vez que eu cometo um erro, eu devo me apresentar diante do Senhor, dar nome a esse erro e pedir perdão. Folhas de figueiras não resolvem o seu problema. Do verso 1 ao verso 5, dividi esse texto em 3 partes. Do verso 1 ao verso 5, podemos ver o ser mais astutos que havia sido criado por Deus. E esse ser começa a questionar a mulher. Um ser muito astuto questiona a mulher, distorcendo os mandamentos de Deus, dizendo: olha o que a serpente diz à mulher. Então foi isso mesmo que Deus disse? Vós não podeis comer de nenhum dos frutos da árvore do jardim? Queridos, não foi isso que Deus disse. Deus disse: você pode comer de tudo, menos da árvore que está no centro. E a serpente chega e distorce, confundindo a mulher. Ah, Deus disse que você não pode comer de nada? Ou ele disse que você pode comer de tudo? O inimigo vai tentar te convencer que não é tão errado fazer isso ou aquilo. Por exemplo, não é tão errado beber. E ainda falam assim: mas Jesus não bebia vinho? O que tem de errado em beber hoje em dia? O inimigo tenta distorcer e a pessoa começa a beber um cálice de vinho e a pessoa é um ex-alcoólatra. E a pessoa não consegue se controlar e quando vê, está tomando 10 garrafas direto, voltando a ficar embriagado. Não é que nós não podemos, nós não precisamos da alegria que aquilo nos proporciona,
porque a alegria para nós vem do Senhor. E a serpente continuou a dialogar relacionalmente com a mulher, até que ela fosse convencida que deveria fazer a sua vontade de Deus. A serpente da mulher e ficou ali, ó, igual aquele desenhozinho que a gente via quando era criança, que eu via pelo menos, que ficava lá um personagem animado e de um lado um diabinho falando faz isso, faz isso, faz isso, e do outro problema, isso vai dar problema. E vez por outra o diabinho convencia o personagem fazia besteira e sempre quebrava a cara. Quando nós damos ouvido a esse diabinho que fica tentando em nossos ouvidos, sempre quebramos a cara. Eva foi tentada a ser algo que ela não foi chamada para ser. O que a serpente diz a Eva? Ele falou para você não comer, porque ele sabe que no dia que você comer, você vai ser semelhante a ele, conhecedora do bem e do mal. Ela foi tentada a ser algo que ela não foi chamada para ser. E Satanás, ele sempre tenta a nossa vida naquilo que nós não fomos chamados para ser. Você foi chamado para ser um servo de Deus. Você foi chamada para ser uma serva de Deus. Não importa o que digam, Deus te chamou para ser aquele que proclama o evangelho da paz, com ousadia e compaixão. E hoje em dia, a cristandade tem tentado ser tantas outras coisas, menos um proclamador do evangelho da paz. Nós brigamos tentando ter visões teológicas. Nós, reiteradamente, a público, vamos à internet, onde quer que seja, para tentar defender a visão de alguém ou de aquilo outro. Deus não está preocupado com a visão que entendem dele. Ele determinou que nós preguemos o evangelho da paz com ousadia. Mas nós queremos ser tudo aquilo que nós não fomos chamados para ser. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Servo dele. Imitador de Cristo. Deus que anda por esse mundo pregando com a sua vida, com a sua boca, com o seu testemunho, com suas atitudes, pregando em tempo e fora de tempo por tudo que você tem e tudo que você é. É isso que nós fomos chamados. Tudo que passa disso é procedência maligna. Você não foi chamado ou chamada para juntar tesouros na terra. Você foi chamado para juntar tesouros no céu. E a humanidade hoje se preocupa muito mais em ajuntar bens na terra e não estão nem aí ou pouco aí para juntarem reais. Folhas de figueira não. Quantas vezes as propostas vêm e te chamam a ser ou a fazer aquilo que você não é. Folhas de figueira não resolvem o seu problema. Segunda divisão, versos 6 e 7. Então, a mulher comeu do fruto proibido e em seguida deu. Os olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. E a sua postura diante de Deus mudou completamente. Queridos, quando nós temos a vida plena diante do Senhor, Satanás tenta tirar essa plenitude que nós temos com Deus. E quando nós cedemos à tentação dele, a nossa postura diante de Deus muda. Em muitos casos, perdemos força de orar. Em muitos casos, perdemos a vontade de estar em comunhão. Em muitos casos, perdemos a vontade de ser imitadores de Cristo. E ficamos fracos. Verso 7 diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram de figueira para si aventais. Eles perceberam que erraram e a sua postura diante de Deus mudou completamente
e, de repente, eles se posicionaram de uma maneira diferente. Eles tinham uma vida plena diante de Deus. E a partir do momento cedendo àquele diabinho que fica no ombro, buzinando nos ouvidos deles, eles perceberam e se envergonharam do seu mal. E perceberam que erraram e sua postura mudaram. Eles se posicionaram de maneira diferente. Aquilo que eles tinham de mais puro, que era a inocência diante de Deus, eles perceberam que estavam nus e tentaram esconder o seu problema. Eles pegam folhas de figueira, torcem, cosem e fazem aventais. No lugar da pureza, agora existe a vergonha. Aonde existia a pureza, após ser tentado e cedido à tentação do maligno, a pureza dá lugar à vergonha. Tudo que Deus quer tirar de você é a pureza no relacionamento seu com Deus. Deus quer destruir, Satanás quer destruir isso. Satanás quer destruir aquilo de mais íntimo e amoroso e afetuoso e mais belo que nós temos, que é a comunhão e intimidade com Deus. Se você não tem mais isso, busque essa comunhão. Porque folhas de figueira não resolvem o seu problema. E quando eles perderam aquela inocência e perceberam que estavam nus, eles tentaram cobrir a sua vergonha de alguma maneira e criaram um paliativo para esconderem. O servo de Deus passa por diversas aflições. E quando essas aflições conseguem mudar o nosso posicionamento diante de Deus, Satanás venceu. Por isso temos tantas e vemos tantas pessoas no meio evangélico inventando desculpa para cobrirem os seus erros. As pessoas, nós erramos, homens erram, mas não confessam que erraram. Tentam encobrir o seu erro com folhas de figueira, inventando diversas desculpas para não assumirem diante de Deus aquilo que eles falharam. Terceira divisão, do verso 11. E quando Deus, então, no final da tarde, se aproxima do homem, ele percebe que esse homem estava fugindo dele. Quantas vezes quantas vezes o ser humano já tentou fugir de Deus, mas não conseguiu. Assim foi com eles. Eles já estavam com folhas de figueira, cobrindo a sua vergonha, mas isso não foi o suficiente na mente deles. Eles também estavam escondidos. Verso 8 diz que eles viram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e a sua mulher, da presença do Senhor. A primeira coisa que o servo de Deus que vive na plenitude com Deus faz quando ele erra é tentar cobrir o seu erro com folhas de figueiras. E a segunda coisa é se afastar, ou, na sua mente, tentar se afastar da presença do Senhor. Mas saibam, queridos, ninguém nunca conseguiu e ninguém nunca vai conseguir se afastar da presença do Senhor. Porque nada e nem ninguém consegue se esconder do Senhor. E logo após eles de figueira, eles tentarem fugir do Senhor, se escondendo atrás das árvores, logo após isso, eles foram convocados por Deus e obrigados a contar em que condições eles pecaram. Queridos, você pode, ou o ser humano pode tentar passar a vida inteira cobrindo o seu pecado com folha de figueira e tentando correr, indo para trás das árvores para buscar se esconder da presença do Senhor. Mas, inevitavelmente, um dia, todos nós
seremos convocados a comparecer diante do Senhor. E esse fato narrado em Gênesis 3:1 foi o primeiro tribunal de Deus para a humanidade. Ele convoca Adão e Eva e os julga. Porque você pecou, Adão. A partir de hoje, você vai ter que arar a terra e com sofrimento você vai colher o fruto dela. Mulher, a partir de hoje, você passará a dar à luz com dor. E serpente, porque você induziu eles a pecar, você comerá o pó da terra. E um dia virá um que pisará a tua cabeça. Esse foi o primeiro tribunal de Deus à humanidade. E nós parece que não terá um novo julgamento um dia. O homem pode levar uma vida inteira tentando esconder sua vergonha com folhas de figueira ou tentando estar atrás das árvores, mas um dia ele vai ser convocado. Mas Deus, com infinito amor e misericórdia, enviou o seu filho como advogado. E o seu filho veio à terra, habitou entre nós como homens, e como cordeiro mudo foi levado ao Calvário, sangrou, expiou seu sangue por nós, e ele lavou a humanidade. A tal ponto que qualquer um que se purificar no sangue de Jesus vai falar: Senhor, eu pequei sim. Mas glória a Deus que o teu filho derramou o seu sangue, e por esse sangue meus pecados foram lavados e remidos. E o Senhor vai dizer: vinde para o gozo eterno que foi. O problema não é errar, queridos. O problema é errar e tentar esconder o nosso pecado com folha de figueira. Sabe que um dia o Senhor nos chamará a esse tribunal e nós teremos que apresentar diante dele tudo que nós fizemos com a nossa vida. E como será esse dia para você? Você poderá se apresentar diante do Senhor de cabeça erguida, dizendo: Senhor, eu na minha vida errei sim, mas a partir do momento que eu encontrei a Jesus, Ele me purificou e eu estou aqui, lavado e remido. Ou você vai ser como Adão e Eva, que vai ficar envergonhado, vai comparecer diante do Senhor, triste, tendo que confessar o seu pecado, e assim como Adão e Eva foram, ser condenado. Folhas de figueira não resolvem o seu problema. Para concluir, queridos, eu não sei como está a sua vida. Eu nem preciso saber, porque quando eu comparecer diante do trono do Senhor, eu vou dar conta da minha vida. Senhor, eu pequei sim. Eu sou homem, Pai, falhei. Muitas vezes errei. Mas, Pai, pela tua graça eu confessei meus pecados ao teu filho e ele me perdoou. Isso eu vou dar conta. E o Senhor te convida nessa noite a não esconder-se atrás de figueiras. A folha de figueiras. O Senhor te convida nessa noite a apresentar aonde você está diante do filho dele. Porque um dia ele vai te chamar. Servo meu, serva minha, venha à minha presença. E quando o Senhor chama, ninguém pode fugir. Um dia ele vai te chamar. E como você vai estar? Eu não sei quais aflições estão batendo à sua porta. Eu não sei se de repente você já cedeu a alguma delas. Eu não sei se você cedeu a essas aflições e por isso vive como se estivesse se escondendo de Deus. Deus fala com você nessa noite, como falou com Adão e Eva no passado. Vem. Folhas de figueiras não resolvem o seu problema diante de Deus, pois a única maneira de voltar a ter comunhão com Ele é enfrentando os problemas e aflições de frente, nos despirmos da roupa dessa falsa santidade moderna, que serve como paliativo para encobrir os reais problemas que temos no nosso século.
e deixar de ceder às aflições impostas por Satanás. Mas Deus fala para você, Deus grita para você. Para isso tem uma solução. Se você vive se escondendo atrás de folhas de figueiras e atrás de árvores, tem uma solução. E é simples. Se arrependa. Mude de atitude. Saia do lugar que você acha que está escondido de Deus. Retire feita com folhas de figueira que você tenta usar para encobrir suas transgressões. Confesse ao Senhor suas transgressões, pois a única maneira que temos para voltar a ter comunhão com Deus é assim como temos, e assim também termos acesso à eternidade com Ele, é nos despir da roupagem de santidade e nos entregarmos completamente a Ele. Quando Adão e Eva saem de trás daqueles arbustos, daquelas árvores e se entregam diante de Deus completamente, confessando o seu pecado, o Senhor condena eles, mas também sacrifica o cordeiro e purifica ele, cria vestes de pele e cobre a vergonha deles e passa a cuidar deles, até que um dia eles voltaram para casa. Querido, querida, nessa noite saiba que Deus te ama e Ele cuida de você. Ele quer que você se despeça. Tire tudo aquilo que atrapalha a plenitude que Deus quer ter com você. Frequentar a igreja não é ter plenitude, sabemos disso. Andar com Bíblia, ser cristão, estar no hall de membro de alguma igreja, não é ter plenitude. Ter plenitude é estar diante de Deus, nu, e não ter nada para esconder dele. E quando nós temos essa plenitude com ele, não nos falta a graça dele para que nós possamos ir por esse mundo proclamando o evangelho da paz com ousadia e compaixão. Vou orar por você. E aí onde você está, se você, no seu íntimo, tem alguma coisa, ninguém precisa ficar sabendo, querido. Eu não preciso ficar sabendo. Seu pastor, seu amigo, seu pai, sua mãe, seu cônjuge, você confesse isso que você tem escondido a Deus, com o coração arrependido. Vestes alvas como a neve. Ore comigo. Senhor, te louvamos, ó Pai, porque Tu és bom. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala, porque o Senhor nos orienta e nos dá o caminho certo a prosseguir, Pai. Pai, eu não sei como está a vida dos teus filhos, Pai, meus irmãos e irmãs. Mas se porventura, Senhor, algum deles tem algum pecado, alguma coisa oculta, por menor que seja, Pai, e isso tem impedido de ter comunhão contigo, retire em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos tanto que essa pandemia acabe, que esse mal passe, mas o que o Senhor quer de nós é nos levar a uma autorreflexão para que vejamos que tipo de igreja temos sido, Pai. Ó Senhor, e temos sido uma igreja aquém da sua vontade, Pai. Pai, e será que isso é porque temos pecados ocultos com folhas de figueira? Pai, se a tua igreja não tem sido aquilo que o Senhor comissionou ela para ser, por conta de pecados ocultos atrás de folhas de figueira, Pai. Nessa hora eu te peço, sonda nossos corações, Pai. Pai, ouve a confissão dos seus servos e que eles possam se despir, Pai. Não como Adão e Eva fizeram, mas se despir daquilo que na sua mente. Ouça a confissão de cada um, Pai, e que nós possamos voltar a ser a tua igreja que marcha sobre as portas do inferno, levando a tua vitória e a tua vida aos quatro cantos desse mundo, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe. Quero finalizar aqui trazendo alguns anúncios. Como eu disse no começo, essa semana nós não fizemos live terça, quinta e nem sexta, por conta de uma conferência que nós tivemos
Palavra, uma conferência organizada pelo Bispo Roberto Amaral, superintendente da Sexta Região, onde ele fez aí uma conferência online, onde nós pudemos aí ter 7 palestras, começando de quarta-feira, a sábado à noite, pela manhã e à noite, sobre a pregação do Evangelho. Bênção de Deus. E por isso nós não fizemos live, porque estávamos lá aprendendo do Senhor. A nossa igreja visa capacitar homens e mulheres a pregar o Evangelho, porque entendemos que pregar o Evangelho é missão daquele que foi chamado pelo Senhor a ser um servo de Cristo. E ficamos aí nessa semana, nessa conferência, por isso. E se você não teve a oportunidade de estar nessa conferência, ela está no YouTube. Você digita lá, Conferência Prega a Palavra. E você vai ter acesso ali ao conteúdo que foi feito ali e preparado para ministrar no coração de homens e mulheres que amam pregar a palavra do Senhor. Quero também aqui dar os anúncios da semana. Terça-feira, nós nos reuniremos no aplicativo Team Link para fazer uma reunião acerca da reabertura gradual da igreja. Eu, sexta-feira, fui até a prefeitura, conversei com o prefeito e tirei algumas dúvidas acerca da responsabilização e acerca do que eles queriam para a abertura da igreja. Foi tudo bem esclarecido. Eu expliquei a ele a posição da Igreja Metodista Wesleyana em Leeds, que é cooperar em todas as maneiras no que as autoridades precisarem. Por isso, estamos fechados até hoje. E vamos aí nos reunir com a proposta de, a partir do domingo, nós fazermos um culto semanal a princípio. Isso vai estar sujeito a nós conversarmos na reunião terça-feira. No domingo pela manhã, em vez de fazermos à noite, pela manhã, porque Leeds é muito frio e quando acaba o culto à noite, as pessoas vão ter que se deslocar muitas vezes a pé, embaixo de sereno, de friagem, e pode causar uma gripe, um resfriado. Por isso, faremos aí a proposta de reabertura gradual, começando com o culto no domingo pela manhã, para 30% da igreja, pessoas com menos de 60 anos, com mais de 10, que não tenham nenhuma comorbidade aí descrita no decreto. Isso será deliberado através da reunião da igreja na terça-feira, às 7h30 da noite, pelo aplicativo Team Link. Você que é membro dessa igreja, Metodista Wesleyana em Leeds, está convocado para nós, em assembleia ali, virtual, deliberarmos sobre a abertura gradual da igreja durante a pandemia que está aí acabando, em nome de Jesus. Na quinta-feira ainda teremos nossa live pelo Facebook, às 19h30. Na sexta-feira teremos o culto de oração, às 19 horas, pelo aplicativo Team Link. Às 20 horas teremos aí o curso de Escola de Discípulo, com a direção de Mesquita. E no domingo aí, conforme for decidido, teremos o culto pela manhã ou a live à noite, ainda pelo Facebook. Ore para que o Senhor direcione nossa vida a tomar a reabertura gradual da maneira correta para minimizar o risco da população se contaminar. Do mais, como eu digo toda live, a Igreja Metodista Wesleyana está com as portas físicas abertas, mas nós nunca estivemos tão atuantes como estamos. Estamos aí com todos os nossos canais, YouTube, Facebook, Instagram, FaceTime, WhatsApp, disponível a você que precise de alguma ajuda, de alguma orientação, basta entrar em contato, que qualquer membro da Igreja Metodista Wesleyana está apto a te direcionar aí ao departamento que vai lhe ajudar de maneira correta dentro da sua necessidade. Entre em contato e Deus te abençoará através de vida de homens e mulheres que se e a servir aqueles que necessitam. Do mais, desejo que você tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Vou estar orando pelo final e logo após impetrando a bênção apostólica.
Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite que o Senhor nos proporcionaste e que pudemos te louvar, Pai. Entoar louvores, Senhor, a Ti. Pai, eu não quero reclamar porque não estamos louvando presencialmente. Eu quero te glorificar, Pai, porque temos a possibilidade de te louvar, ainda que virtual. Eu estava a refletir, Senhor, como seria época de pandemia sem a internet, Pai. E por isso eu te glorifico e te exalto, porque o Senhor faz tudo no tempo certo. E mesmo com pandemia, e mesmo com quarentena, o Senhor proporciona aos seus servos um ambiente seguro para te louvar e ser ministrado por ti. Nos dê uma semana abençoada. Conduza cada um de nós, Senhor, em nossos afazeres semanais. Que seja bênção para a honra e glória do teu nome. Pai, te peço, despeça-nos agora para nossos lares. Ou que, estando em nossos lares, que tenhamos um domingo abençoado. Em nome de Jesus, Pai. Agradecido por tudo que o Senhor fez, faz e fará. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, a graça de Jesus e as doces consolações do Santo e Eterno Espírito de Deus sejam sobre a vida de todos e todos digam amém. Proclamemos o Evangelho da paz, dia e compaixão. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.